Fala galerinha, beleza meus queridos? Tudo bem com vocês? Professor Teta, Estevão falando aqui e dou aula de Física. Esse próximo ano aí, 2022, vou estar aqui junto ao Évora, vou ter o meu paralelo de Física aqui, tá certo pessoal? Espero ajudá-los aí na caminhada da Física, o acesso dos vestibulares e tudo mais. E nessa aula aí de hoje, a gente vai estar revisando um pouquinho, né, a prova da UFMS. Na verdade, vamos revisar um tópico da UFMS, beleza pessoal? Bom, fazendo um raio-x dos últimos vestibulares da UFMS, sendo que ela retomou a prova em 2018, eu baixei aqui e o raio-x me diz que questões de dinâmica foram 33,3%, questões de ondulatória 22,2%, termologia 11%, cinemática 11%, e outros, né, assuntos, outros tópicos da física, os outros 11%, beleza pessoal? Então a gente vê uma dominância de questões de dinâmica e ondulatória na prova. As questões variam, vários níveis, né, entre intermediário, difícil, algumas fáceis também, tá certo pessoal? São questões variadas. A prova de física geralmente são 5 questões que tem na UFMS e geralmente são textos bem escritos, que não causam ambiguidade de questão, não causa uma dupla interpretação da questão, só que são questões conteudistas, vocês têm que estar com conhecimento, né, de fórmula, de conteúdo, de teoria, beleza? Não são questões tão simples, algumas até mais fáceis, mas não são tão facinhos assim. Atenção para a leitura das questões, beleza? Nosso intuito aí nessa revisão, meus queridos, é revisar a parte da dinâmica, que foi a maior predominância de questões que caiu na UFMS, sendo que no conteúdo de dinâmica caiu mais trabalho, energia e potência, 50% das questões de dinâmica foram desse conteúdo, e impulso, quantidade de movimento e força acabou sendo os outros 50%. O nosso foco de hoje então é relembrar um pouquinho desse tópico trabalho, energia e potência, beleza pessoal? Preparei aí uma questão que caiu na UFMS no vestibular passado para a gente resolver ela, mas antes de resolver essa questão vamos relembrar dos conceitos principais de trabalho, energia e potência, beleza? Muito bem então pessoal, falando aqui sobre trabalho. Trabalho é uma grandeza física escalar que está associado com a transformação de energia. Então, se está tendo trabalho, está tendo energia transformada. Beleza, pessoal? Existem várias formas de calcular trabalho. A gente vai relembrar aqui, né, das principais fórmulas. A primeira seria o trabalho de uma força constante ou média. Então, se você tem uma força constante ou uma força média causando deslocamento num corpo, trabalho é foda cosseno teta. Força, deslocamento, cosseno de teta, beleza? O produto força, deslocamento e o ângulo entre a força e o deslocamento. Primeira fórmula é essa. Geralmente o cosseno vai acabar dando 1, o ângulo vai ser 0, e aí o cosseno de 0 é 1, acaba que nós também podemos escrever que trabalho é foda. Força vezes deslocamento. Certo? Essa é uma forma de calcular trabalho. Se o trabalho for de uma força variável, trabalho de força variável, você corre para o gráfico. No gráfico força por deslocamento, o trabalho é dado pela área deste gráfico. Então eu tenho aqui uma força que começou num valor e terminou em outro módulo, o trabalho é dado pela área do gráfico que ele te desenhou com o eixo da abscissa, o eixo X. Então essa área aqui representa o trabalho. Caso você tenha um corpo subindo, descendo, quem vai fazer o trabalho nesse momento é a força-peso. E aí o trabalho da força-peso é o produto mgh, massa, gravidade e altura, beleza? Trabalho da força-peso é mgh. Caso você tenha uma mola transformando energia, trabalho da força elástica kx ao quadrado sobre 2, sendo que o k é a constante elástica da mola e o x é a deformação que essa mola teve, beleza pessoal? E aí nós temos também o TEC, o Teorema da Energia Cinética. Inclusive caiu no Enemzinho aí, né, uma questão envolvendo aí o tal do TEC, Teorema da Energia Cinética, que falava da potência, quem que tinha maior potência, tem a ver com o tal do TEC, Teorema da Energia Cinética, que fala que o trabalho da força resultante, ou seja, o trabalho total que o cara vai desenvolver, é igual à variação da energia cinética.
Esse é o trabalho pelo TEC, Teorema da Energia Cinética, beleza? Então, essas são as principais formas de calcular trabalho. Força constante ou média, trabalho é foda coçando a teta, ou trabalho é foda. Se a força for variável pela área do gráfico, força por deslocamento. Quando é alguma coisa que subiu ou desceu, trabalho da força peso, MGH. O trabalho da força elástica, kx ao quadrado sobre 2. E por último, o trabalho da força resultante, o trabalho total, variação da energia cinética. Essas são as principais formas de calcular trabalho, beleza? Agora, nós temos também o conceito da potência, que está associado ao conceito de trabalho. A potência, galera, vai ser o quê? A capacidade de transformar energia pelo tempo. Potência é um trabalho que está sendo realizado em um certo tempo. Quando a gente pensa um carro é potente, não significa que ele vai de 0 a 100, mas ele vai de 0 a 100 em pouco tempo. Então eu faço um grande trabalho em pouco tempo. Isso é uma potência, beleza, pessoal? Então a equação geral para potência é que potência é o trabalho dividido pelo tempo que gastou. O trabalho você também pode considerar que é a variação da energia, o tanto de energia que se transformou pelo tempo que gastou. Essa seria a equação de potência. Agora, qual que é a dificuldade de muitas vezes questões de potência? Você identificar a forma de calcular trabalho. Você tem que lembrar das formas de calcular trabalho para poder calcular a potência. Beleza, pessoal? Importante lembrar das unidades de medida. Nós temos que trabalho, ele é medido em joule. Trabalho é dado em joule. Sistema internacional, um J maiúsculo, que é uma unidade de energia, trabalho energia transformada. E a potência, ela é dada em watts. O que é o watts? Watts é a mesma coisa que joule por segundo. Quantos joules ela transforma por segundo de operação aquela máquina, aquele corpo, aquela substância, certo? Então a potência, watts, joule por segundo. Quantos joules ele transforma a cada segundo de funcionamento, beleza, pessoal? Agora, para potência, além dessa equação geral, trabalho por tempo, nós também temos uma outra equação para calcular a potência, que vai falar que potência é o produto força vezes velocidade vezes cosseno de θ. Essa equaçãozinha extra para calcular potência. Potência, força vezes velocidade vezes o cosseno de θ. Isso veio da junção do trabalho ser força, deslocamento, cosseno θ dividido pelo tempo. O deslocamento pelo tempo vira velocidade. A equação aqui do por favor, cosse a θ. Beleza, pessoal? Essa é a equaçãozinha. De novo, o cosseno quase sempre vai acabar dando 1, porque o ângulo é 0. E aí nós teríamos então a equação do potência é força vezes velocidade. Por favor. Se você quer uma potência média, tem que usar a velocidade média, espaço por tempo. Se você quer uma potência instantânea, tem que usar a velocidade do instante que você quer. Qual a potência no quinto segundo de funcionamento? Eu tenho que saber a velocidade no quinto segundo de funcionamento. Qual é a potência média que foi desenvolvida naquela corrida? Eu tenho que saber a velocidade média desenvolvida na corrida, beleza? Então agora, pessoal, que a gente reviu, né, as fórmulas e os conceitos principais de trabalho e potência e energia, vamos fazer a questãozinha que é na UFMS, que está no material complementar aí de vocês, beleza? Muito bem, meus queridos. Então, pegando aí nossa questão, olha só o que caiu na UFMS do ano passado. A equipe de construtores dos motores da equipe Ferrari, participantes da competição da Fórmula 1, já está pensando no Mundial de 2020. Nessa semana, estava no circuito de Baku, no Azerbaijão, fazendo testes de potência dos motores da segunda maior reta plana da temporada, com 2,2 km. O teste consistia em entrar na reta com velocidade constante de 240 km por hora. Os engenheiros mediram as resultantes das forças de resistência ao movimento do carro vermelho, que tinha uma intensidade de 9,9 kN. Eles aferiram então que a potência do motor desenvolvida nesse período foi de aproximadamente... Então o que nós temos aí, galera? Nós temos um carro num trecho plano, carro de Fórmula 1, ele tem uma velocidade constante, certo? Nesse trecho,
de 240 km por hora. Beleza? Essa é a velocidade desse carro. Quais forças que estão atuando nesse carro, pessoal? As forças que atuam nesse carro seria a força que o motor impulsiona ele para frente, força do motor, e a resistência do ar, os atritos e tudo mais, para trás, forças de resistência, eu vou chamar de forças de atrito, beleza? Se a velocidade é constante, pessoal, o que significa? Que a aceleração desse carro é zero. Aceleração é igual a zero. E se a aceleração é igual a zero, pela segunda lei de Newton, a equaçãozinha do Francisco, meu amigo, força é massa vezes aceleração, se a aceleração é zero, a resultante das forças também vai ser zero. Isso significa que a força que o motor me impulsiona para frente empata, anula com a força das resistências que atrapalha meu deslocamento. Então nós teremos que a força do motor é igual à força de atrito, certo? Força do motor é igual à força de atrito. O que vai acontecer, pessoal? A questão falou que as forças de resistência nesse movimento estava valendo 9,9 kN. Então, a força de atrito, 9,9 kN. Lembrando que quilo significa 1000, então quer dizer que a força de resistência está sendo 9,9 vezes 10 a terceira newtons. Se a resultante é zero, a força de atrito é 9,9, a força do motor também vai ser 9,9. A força que o motor está impulsionando esse carro está valendo 9,9 kN, certo? Eu sei a força que o motor está fazendo, eu sei a velocidade, o ângulo entre a força e o motor é zero e eu quero a potência. Eu até poderia pensar em trabalho sobre o tempo, e aí teria que fazer o trabalho que ele realizou nesse deslocamento que a questão deu, teria que calcular o tempo que ele gastou para discorrer essa distância. Só que como eu tenho força e velocidade, eu posso usar aquela equação extra de potência. Potência é força vezes velocidade. O cosseno entre a velocidade e a força, né, é um ângulo zero, o cosseno zero é 1, então a equaçãozinha do por favor. Essa vai ser a parte que a gente vai aplicar. Agora é a aplicação de fórmula. Prestar atenção, meus queridos, nas unidades de medida. Força no sistema internacional tem que ser Newton e velocidade no sistema internacional tem que ser metros por segundo. Cuidado para não perder questão por unidade de medida, beleza, pessoal? Atente a isso. Então, nossa velocidade de 240 km por hora, vamos dividir por 3,6 para virar metros por segundo. E agora que eu sei a velocidade e a força, aplicação de fórmula, braçal, serviço braçal matemático, só jogar os dados e fazer a nossa conta. A potência desenvolvida vai ser força, 9,9 vezes 10 a terceira, que multiplica 240 sobre 3,6. E agora, serviço matemático, certo, pessoal? Potência vai ser 9,9 por 3,6, cancela as vírgulas, vai ficar 99 por 36. Isso dá para simplificar por 3. 99 por 3 vai ficar 33 vezes 10 a terceira, vezes 240, 36 dividido vai dar 12. Potência, 24 por 12 fica 2, 2 vezes 33, 66, mais esse zero, 660, mais 10 a terceira, 3 zeros, watts. A potência que esse motor está desenvolvendo nesse trecho foi de 660 mil watts. Isso vai dar a resposta bola dessa questão, beleza, pessoal? Então, a alternativa B seria o gabarito dessa questão. Então, é uma questão tranquila, mas você tinha que lembrar do conceito, tinha que lembrar da formulazinha e prestar atenção nas unidades de medida, beleza? Parte conceitual dele ter velocidade constante, lembrar que a aceleração é zero, a força restante é zero, quem ajuda igual quem atrapalha, e essa pegada, beleza, pessoal? Então, questões nesse nível, às vezes um pouquinho maior ou um pouquinho menor, é o que você vai acabar encontrando na FMS. Bastante atenção para a leitura dos dados, das informações. Beleza, pessoal? Então, espero ter ajudado. Fica aqui a dica do professor Teta. E ano que vem, caso tenha dificuldade, só procurar o Évora. Tamo junto. É nóis, meus queridos. Uma ótima prova. Falou, valeu!